Pastor Flamarion, muito bom conhecer gente igual o senhor. Muito bom. Estou me sentindo presenteado. Eu estava aqui pensando, enquanto o senhor ministrava, que alguns anos atrás, quando a gente estava começando o ministério, esse era um dos lugares que eu sonhava conhecer. Interessante, né? E às vezes o tempo passa tão rápido, a gente se esquece. Mas eu louvo Jesus, porque isso também é completar um sonho de Deus na minha vida. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe o senhor e a sua família. Eu não esqueci de falar isso para o senhor ontem, mas é verdade. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe todos vocês. Eu sou de Joinville e vim de lá só com um motivo. Eu vim para ser bênção para a sua vida aqui. Amém? Eu tenho uma palavra para você. Então eu creio que deu tempo de você encontrar o texto bíblico que a gente vai ler. Diz a palavra: disse Pedro, eu vou pescar. Disseram eles, nós vamos contigo. Foram, subiram para o barco e naquela noite nada apanharam. Amém? Pode sentar, fique à vontade. Nós vamos fazer uma caminhada aqui essa noite, dentro do tempo que a gente tem, para falar sobre memória, falar sobre essa decisão de Pedro, e que isso sirva de base para pautar a nossa vida. Se nós olhamos para a Bíblia como um manual de regra e fé, a compreensão que nós temos acerca disso sempre é de visão nova, ou renovação. E a partir dessa história, que basicamente marca o final da vida de alguém, para iniciar um novo ciclo. Quando eu digo final da vida, porque a partir daqui seria um novo Pedro, eu preciso entender o que fez com que Pedro rompesse de paradigma, rompesse com a sua história e verdadeiramente se tornasse aquilo que Jesus treinou ele para ser. Não sei se você percebe, mas muitos de nós fomos chamados por Deus para grandes tarefas que não se realizam, que nunca se realizaram, e que se a gente não romper, não vai se realizar. Porque mesmo Deus sendo soberano, as nossas decisões sobre a nossa vida, em aceitar ou não, determinam o que a gente vive. Há pessoas que não concordam com isso, mas Deus sempre espera de nós uma decisão semelhante a dele, para que se aperfeiçoe em nós. Obviamente que nós servimos um Deus que o amor dele é perseguidor. O que é isso? A gente tenta fugir, mas o amor dele me alcança. E a prova disso foi o que o doutor falou agora, das 99. Uma ovelha foi embora. A lógica diz que mais vale ficar com um passarinho na mão do que dois voando. Mas a Bíblia vai dizer que o dono da ovelha, que se perdeu, deixou 99 para ir atrás da que se perdeu. Ou seja, ele não desiste, ele persegue, ele encontra. Isso é extraordinário. O problema nosso é que raramente nós nos lembramos daquilo que deveríamos lembrar, e de maneira comum a gente esquece de coisas importantes. Para que você entenda, eu vou te passar algumas informações necessárias para a compreensão da mensagem dessa noite. O cérebro humano é uma das coisas mais extraordinárias, e hoje eu creio que temos alguns médicos aqui que compreendem aquilo que eu estou dizendo. O cérebro humano é uma máquina extremamente complexa e nada se compara, é incrível. Há um estudo científico que diz que a nossa capacidade de armazenamento é em torno de 1 milhão de gigabytes. Ou seja, de acordo com um armazenamento, isso significa que dentro do nosso cérebro cabe todos os livros que o homem produziu na história até hoje. Cabe dentro da nossa cabeça. Aí você vai dizer, uau, eu sou uma máquina. E sim, você é. Só que veja, se dentro do meu cérebro cabe 1 milhão de gigabytes, ou todos os livros que a história produziu, por que eu às vezes não consigo me lembrar do que comi hoje? Já parou para pensar que nós temos dificuldade de acessar informações que às vezes são recorrentes? Quer ver uma coisa? Quem lembra o que almoçou ontem? Ninguém quase lembra. Existem os anormais que lembram.
Porque o normal não é lembrar. Vou te dizer por quê. Porque essa não é uma informação tão importante. Agora, quem é que tem dificuldade de decorar nome? Agora, veja. Você já teve a experiência de olhar para alguém assim no aeroporto, ou em qualquer outro lugar, num shopping, você olhar para a pessoa, você sabe quem é, você sabe o nome da pessoa, e aí você diz assim, está na ponta da língua, mas não sai. Isso aí é terrível, não é verdade? Então, a gente que é crente ainda tem uma saída. A gente diz, ô varão, aleluia. Ô irmã, meu irmão, tudo bem? Agora, isso tem uma explicação. Porque há uma diferença grotesca entre armazenamento e processamento. Você pode armazenar, agora processar informação é outra coisa. É como se fosse um computador de memória RAM e HD. Ou seja, é o que faz aquela pinça de busca de informação, ou que a ciência chama de sinapse neural. Quando os neurônios se encontram através da sinapse e encontram e buscam essas informações. Então, por exemplo, quando eu quero saber o nome de alguém, o meu cérebro me faz encontrar essa informação através de sinapse. Por exemplo, Flamarion. Eu sei que eu sou Flamarion, mas eu tenho um problema a longo prazo às vezes com isso. Às vezes eu encontro as pessoas no aeroporto, eu falo assim, oh meu Deus do céu, e a pessoa está vindo para mim rindo já, eu estou aqui, qual é o nome de Jesus, qual é o nome? Está na ponta da língua, eu sei, está aqui, mas eu não consigo lembrar. Agora, olha que coisa horrível, aquilo que muitas das vezes eu quero lembrar, eu esqueço, e aquilo que eu desejo esquecer, eu não paro de lembrar. Já parou para pensar que às vezes o que domina a nossa memória, o que domina o nosso coração, são traumas ao invés de boas informações? Tem pessoas que andam de elevador a vida inteira, mas um dia o elevador travou, nunca mais entra no elevador. Porque ele coloca para sobrepõe sobre todas as memórias o trauma. Tem gente que, por exemplo, andou de avião a vida inteira, mas uma turbulência. Esse dia eu estava num voo, tinha uma senhora de 94 anos voando pela primeira vez no avião. De avião. O comandante falou, olha, queremos aqui aplaudir a senhora fulano de tal, de 94 anos, que hoje voa pela primeira vez. Aí todo mundo, bateu palma, velhinha. Irmão, foi o pior voo da minha vida. Eu estava morrendo de medo. Eu fiquei imaginando a velhinha. A velhinha provavelmente entrou em óbito e ninguém soube. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez a maior dificuldade do ser humano é encontrar as informações certas para dominar o nosso coração. Porque as informações que a gente detém determinam muito das escolhas que a gente faz. Então, se há um problema, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso encontrar e, de maneira inteligente, decidir as informações que dominam o meu coração. Gente que teve os pais divorciados e que por isso não acredita no casamento. Gente que viveu traumas familiares e não acredita na felicidade. Isso é normal ao ponto que é recorrente e por isso a gente precisa tratar. Então, dentro dessas informações, eu entro dentro de uma história, dentro dessa palavra, aonde Pedro está voltando a pescar. E a princípio, se a gente deixa desconectado a história, isso não é tão coligado com aquilo que eu acabei de dizer. A não ser que você faça um rebuscado da história de Pedro. E você vai perceber que o que Jesus está fazendo a partir do momento da leitura, porque esse texto continua, tem tudo a ver com a experiência de Pedro. Eu vou te explicar melhor. O que Pedro está fazendo é uma decisão de voltar a ser quem ele era antes. Pedro era um pescador de peixes. Então a profissão de Pedro era acordar de manhã cedo ou pela madrugada, entrar mar adentro, já lançar a rede, pegar peixe e voltar para a praia. Só que o momento que Jesus chegou na vida de Pedro, Jesus transformou a missão de Pedro. A missão de Pedro não seria mais pescar peixes. Pedro seria um pescador de homens. Jesus é especialista em alterar a nossa missão. Ele pega missões que são insignificantes e transforma em missões extraordinárias. Ele pega pessoas pequenas e transforma em príncipes na terra. Ele pega gente que não é e transforma em gente que é. Ele é o único que investe em quem todo mundo esquece. Ele é o único que anda pelas praias da vida.
em lugares isolados, em lugares que ninguém chega. E Ele chega, Ele transforma, Ele liberta, Ele muda. É diferente. Então, seria importante a gente, antes de falar dessa péssima decisão de Pedro, voltar na primeira vez que Jesus encontrou Pedro. A gente que é pai moderno, a gente diz quando leva o filho para o parquinho que a gente está produzindo memórias do nosso filho. Os pais chiques de hoje dizem, eu estou produzindo memórias do meu filho. Antigamente os pais não falavam isso, né? Então vamos para passear. Hoje não, estou produzindo memórias. Porque tudo que a gente faz, a gente está produzindo memórias. Obviamente isso é novo porque a gente fala, mas não é novo porque não acontecia. Então toda vez que Jesus interagiu com os discípulos, Jesus estava produzindo memórias neles. E as memórias que Jesus produzia, as memórias que Jesus produziu, são extraordinárias. Ou talvez a palavra certa é inesquecível. Só que veja, mesmo sendo inesquecível, tem gente que esquece. Basta você olhar para a sua história. Quantas coisas você já viveu com Jesus que você esqueceu? Quantos livramentos que Jesus já deu para você e você esqueceu? Quantas coisas extraordinárias que Deus já fez por você e você deixou sucumbir? Quantas das coisas? Tem gente que reclama, eu não sinto nada. Mas lembra que você já sentiu? Porque justamente essa memória traz você à tona daquilo que você não fazia e hoje faz de errado. Isso é tão problemático porque se a gente olha para essa história, a gente fica até com um pouco de raiva do Pedro. Porque a história do Pedro é sensacional. É demais para ele esquecer. Mas olha, Jesus encontrou Pedro na beira da praia, vindo de uma pesca fracassada. Se tem uma coisa que fixa no homem além do sucesso, é o fracasso. A gente lembra. Então Pedro passou a noite inteira pescando, não pescou absolutamente nada e chegou na praia. Pedro está lavando as suas redes, o labor já tinha acabado de maneira fracassada, quando Jesus se apresenta na praia e pede o barco do Pedro para pregar o evangelho. Eu não sei se você consegue entender a grandiosidade dessa cena, mas isso é a coisa mais extraordinária da vida de alguém, ter o privilégio de contemplar Jesus de perto. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós somos esse povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma das maiores ansiedades da minha fé cristã é um dia viver por vista tudo aquilo que um dia preguei por fé. Um dia poder andar com Ele, um dia poder estar com Ele. Essa é a fé de quem ama o Senhor Jesus. Nós estamos andando aqui pensando no dia que o Maranata, ora vem Senhor Jesus, será a realidade da nossa história. Tudo aquilo que foi por fé, um dia será por vista. Nós olharemos para Ele, nós sentiremos o perfume. O bom perfume será extraordinário. Então Pedro teve essa experiência dentro do barco, dentro do ambiente de fracasso. Jesus está pregando. Jesus prega e Pedro está aqui, dentro do barco, ouvindo. Porque imagina, Jesus era um orador por excelência. Jesus era um homem extraordinário. E Pedro está aqui. Meu Deus, o que é isso? E aí quando Jesus termina a pregação, a importância de Jesus com Pedro é fora do padrão. Ele diz, Pedro, você pescou alguma coisa? Porque Jesus resolve o problema de todo mundo. O negócio é resolver. E Pedro diz, não pesquei nada. Aí Jesus diz, então Pedro, volta a pescar e lança a rede para o lado direito. Eu quero que você grave bem isso aqui. Jesus mandou Pedro voltar a pescar e lançar a rede para o lado direito. Só que olha a frase de Pedro. Pedro olha para Jesus e diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu sei que a gente enxerga com bons olhos, mas vamos colocar um pouco de crítica. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Se der errado, a culpa é sua. Porque não é sobre a minha experiência que eu lançarei a rede, é sobre a tua palavra. Veja, é como se ele estivesse dizendo, pregador eu sei que o senhor era, agora pescador eu sou. O que Pedro ainda não aprendeu é que Jesus é autossuficiente na palavra. Pedro vai descobrir em poucos minutos que sobre a palavra dele dá certo. Que o segredo não é o lado,
que o segredo não é a rede, que o segredo não é o barco, que o segredo não é o mar, que o segredo não é a lua, que o segredo não são as estações, que o segredo não são as marés, que o segredo é a palavra. Então, sobre a palavra eu vou lançar a rede. Então joga. Aí Jesus espera Pedro. Pedro vai, joga a rede para o lado direito. Quando Pedro puxa a rede, o que tem na rede? Palavra. Como assim, pastor? É porque Pedro nunca precisou daquele peixe. O que o Pedro precisava era de palavra. Era a palavra que ia transformar a vida de Pedro. Tanto é que quando Pedro chega na praia, Pedro larga o peixe e vai atrás da palavra. Porque a coisa mais impactante na vida de alguém não é o que a gente conquista na rede que a gente joga, é aquilo que a gente conquista na palavra que ele determina. Então quando ele joga a rede, tem peixe, mas o que mais importa para ele naquela rede é a palavra. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então ele jogou a rede, tinha peixe, voltou para a praia. Quantos peixes tinha na rede? Ninguém sabe. Aqui ninguém sabe. Não tem contagem nesse milagre da pesca. São 2 milagres. Nessa aqui não tem. E tem um objetivo de não ter, porque Pedro nem parou para contar. Porque quando ele chegou na rede cheia de peixe, Jesus olhou para ele e disse: ô Pedrão, você é um pescador de peixe hoje, mas eu vou te transformar em um pescador de homens. Aleluia. Eu vou repetir para você. Pedro está sendo constituído. Há uma memória produzida dentro do Pedro. Pedro, tu era um pescador de peixes. A partir de hoje eu inicio um treinamento contigo. Você vai ser um pescador de homens. O que Pedro faz? Larga a rede, larga peixe, larga barco. E deixa eu te contar uma coisa, meu lindo. Não está na Bíblia, isso aqui é eu que invento. Está em Acrescentares. É um texto que eu inventei aqui. Você já parou para pensar que essa crise, segundo a história, ela é generalizada na pesca? Não é só Pedro que não está pescando. Ninguém está pescando. E que no meio de um ambiente de crise, de repente alguém encontra na beira da praia uma rede lotada de peixe e abandonada? Você já imaginou a briga generalizada que deu na praia? Será que sou eu que sou infantil que fico imaginando isso, irmão? Você já imaginou que teve gente levando peixada na cara do outro, dizendo: não, peixe é meu, peixe é meu. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto tem gente brigando por aquilo que apodrece, Pedro está indo atrás da palavra. Enquanto tem gente que vive a vida inteira brigando por aquilo que estraga, por aquilo que não presta, por aquilo que acaba, por aquilo que o vento destrói, por aquilo que a brisa corrói, por tudo aquilo que não serve durante muito tempo, Pedro entendeu que o que ele precisava, além de peixe, muito mais do que peixe, era a palavra. Então Pedro abandona tudo para ir atrás da palavra. E aí que está. A palavra transforma, liberta, a palavra é poderosa, a palavra é extraordinária, a palavra sara, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra treina, a palavra capacita, a palavra nos projeta, a palavra nos protege, a palavra é extraordinária, a palavra é suficiente. Então, a partir do momento que Pedro começou a andar com Jesus, ele começou a andar com todos os sinônimos e predicados da palavra. Então ele começa a desfrutar de uma graça tão extraordinária, que todas as experiências de Pedro com Jesus são aprendizados poderosos para que Pedro nunca desista da missão que ele recebeu. E eu quero que você entenda que tudo aquilo que Jesus permitiu que você viva e que você viveu é justamente para fixar o projeto de Deus para a sua vida. Então tudo aquilo que fez parte e faz parte da sua história te aponta exatamente para o projeto, para o plano perfeito de Deus para a sua vida. Enquanto você vê como aquilo que afasta, na verdade te aproxima. Só tem um problema, é que quando a gente esquece, a gente retrocede. Quando a gente tenta apagar aquilo que não pode ser apagado, a gente volta atrás. E aí, irmão, com todo o respeito, mas de maneira crítica, vamos dizer assim, quando a gente começa a olhar o treinamento de Jesus com Pedro, a gente se apaixona ainda mais por Jesus, mas dá uma certa agonia de Pedro. Eu talvez para mim isso é mais agudo, porque, como disse ontem aqui na noite anterior, eu sou parecido com Pedro. E se eu fosse Jesus, eu jamais me escolheria para andar junto. E se a gente fosse Jesus, a gente jamais escolheria Pedro para andar junto. A gente não escolheria Judas para andar junto.
Talvez a gente escolheria 12 Joãos para andar junto, porque João é fácil de treinar, João é bonzinho, João é calmo, João é tranquilo. A gente evita pessoas que confrontem. Jesus fez totalmente o oposto. Jesus pegou o traidor para andar junto. Jesus pegou aquele que não acreditava por fé. Pegou o Tomé, que teve que colocar a mão na ferida. Pegou Pedro, que só dá problema o tempo inteiro. Pedro é uma esperança, mas durante muito tempo Pedro é um incômodo. Já parou para pensar que quase todo o evangelho onde cita Pedro é uma treta acontecendo? Irmão, eu li os evangelhos algumas vezes já. Marcos, Mateus, Lucas, João, eu já li algumas vezes. E teve uma vez que eu só li para encontrar problema do Pedro. Eu falei, meu, esse homem é doido. Irmão, olha as interações de Pedro. Ontem eu conversei aqui com a igreja ainda, lembrando sobre a mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus na orla do manto. Pedro ouve de Jesus, alguém me tocou, e Pedro diz, como assim alguém te tocou? A multidão te aperta, ou seja, Pedro é carnal. Pedro enxerga de maneira carnal. Jesus poderia ter sido proporcional na resposta, ofender Pedro, mandar ele calar a boca, vazar. Mas Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Sabe o que é isso? Jesus está treinando Pedro. Jesus está investindo no Pedro. Jesus está olhando para um Pedro que a gente vê problema e enxergando o pescador de peixes. É isso que a gente não entende quando o Senhor nos olha, porque o que o Senhor enxerga a gente, espelho nenhum diz. Eu estava aqui dobrando o joelho dizendo, Deus, o que foi que o Senhor viu em mim que eu nunca consegui enxergar? E deixa eu te dizer, não tem como enxergar pelo olhar humano, a não ser que tenha graça no olhar, porque tem graça no olhar de Deus sobre nós. Tem graça no olhar de Deus em escolher pessoas como eu e você. Entre milhões de pessoas é você que está aqui ouvindo. Há uma graça. A prova é Pedro. A prova é Judas, que andou com amor e não aprendeu a amar. Andou com a porta e não entrou por ela. Andou com o verbo amar e não conjugou ele de maneira correta. Pedro amou ele, mas traiu ele. Meu Deus. O vídeo de amanhã eu falo sobre não pular do barco. O vídeo de amanhã que sai no nosso canal. E tem uma das coisas que eu fico olhando assim, Jesus, o Pedro é muito doido, porque a Bíblia vai dizer que Jesus vem andando por cima das águas. Quem é que mais podia andar sobre as águas? Pedro olha para a água e diz assim, é um fantasma. Irmão, é que eu sou muito sanguíneo. Eu numa parada dessa, me chamou de fantasma, eu volto para a praia. Então fica com o fantasma aí, maluco. Jesus diz, não sou eu não, eu sou Jesus. Aí Pedro, você é o Senhor que está aí? Me chama que eu vou contigo sobre as águas. Irmão, Jesus tinha tudo para dizer para Pedro, Pedro, cala a boca, você é doido, Pedro. Se eu tiver que escolher alguém para andar sobre as águas, eu vou escolher João. Mas aí que está, Jesus não se aperfeiçoa pelo mérito. Jesus realiza as obras pela graça. Não é pelo merecimento, é porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é pelo mérito que eu tenho, é pela graça dEle. Mas eu preciso acelerar com você. Eu preciso caminhar rápido. Então, toda essa caminhada de Pedro, desde todas as interações, eu vou boicotar um pouco essa parte para chegar na decisão de Pedro. Pedro viveu 3 anos e meio poderosos com Jesus. Já pensou, pastor Flamarion? A gente acordar de manhã, bom dia. Quem deu bom dia? Foi Jesus que deu bom dia. Já pensou que experiência top? Oi, Jesus, bom dia. Foi Ele que fez o dia. Bom dia. Acabou o pão, Jesus. Ai, meu Deus, sério? Vamos fazer pão. Jesus, acabou a comida. Traz o que tem. 5 pães e 2 peixinhos. Ajudou a alimentar uma multidão. Jesus, acabou o vinho. Ai, traz água. Jesus, ele não está vendo. É só experiência extraordinária com Ele. Imagina a quantidade de memória. Imagina Pedro pregando aquilo que ele viveu. Imagina Pedro, bom dia. Pedro ia ser aquele pregador que faz suspense. Já viu o pregador que faz suspense? Que ele conta uma história e no final ele diz que ele é o cara da história. Tipo o Roberto Carlos, esse cara sou eu. No final da pregação, tipo assim, falando, ai, porque ele aconteceu isso, no final. E esse menino que vos prega essa noite,
Eu acho muito legal isso. Como eu sou ansioso, quando eu estou ouvindo uma pregação dessa, conta logo que é o irmão que eu já estou sabendo. Desculpa, sou eu. Por isso que eu não entendo. O que Jesus viu? A gente é assim, mas deixa eu te contar. Todas as experiências de Pedro eram memórias para consolidar e fixar ele no propósito. Pescador de homens. Agora olha o problema. Jesus vai para a cruz do Calvário. Tem um porém, Jesus ressuscita no terceiro dia. Jesus aparece uma vez aos discípulos, aparece duas vezes aos discípulos. Só que entre a segunda e a terceira aparição de Jesus, antes de ser elevado aos céus, a Bíblia diz que Pedro toma uma decisão. Eu vou voltar a pescar. Sabe o que é isso? Burrice. Tem milhões de pessoas que fazem isso todos os dias. Já viveram coisas extraordinárias com o Senhor. Foram respondidos pelo Senhor. E quando receberam aquilo que buscaram, foram embora. Obviamente que o temor de Pedro é compreendido. O nosso Salvador foi embora. Só que a decisão de Pedro é: eu vou voltar a ser quem eu era antes de ele chegar. Eu vou te contar, David Leonardo, eu não presto mais para desviar. É tarde demais. Porque além de servir a Deus, eu preguei sobre servir a Deus. Eu gritei para o mundo ouvir. Milhões de pessoas já viram. Se eu desviar amanhã, pode ter certeza, algum problema mental o Senhor ocorreu em mim. Porque não tem como voltar atrás daquilo que eu experimentei. O que tem aqui? Vocês têm certeza que tem água aqui dentro? Porque vinagre tem a mesma cor, álcool tem a mesma cor. Podia ser um monte de coisa, mas só sabe que é água quem experimenta. E quem experimenta não pode voltar atrás da sensação que teve. Ei, eu sei que é água porque experimentei. Eu sei que Deus é real porque experimento todos os dias. Porque salvou a minha história. Porque mudou a minha vida. Porque investiu enquanto ninguém investiu. Acreditou enquanto ninguém acreditou. Eu experimentei. Só que olha, Pedro também experimentou. Mas a decisão de Pedro: eu vou voltar a pescar. Só que olha o risco disso. Quando ele diz que vai voltar a pescar, quem está junto diz: nós vamos junto contigo. Quando você desiste, pessoas que não precisavam pagar alto preço pagam preço por conta que você desistiu. Quando você volta a ser quem você era antes, pessoas que estavam apoiadas e estribadas junto com você desistem porque você desistiu. João é top, é bonitinho, mas João foi um dos que voltou a pescar junto com Pedro. Ele tinha que ter voz ativa de dizer naquela hora: ô Pedro, tu é maluco, Pedro? Eu estava junto na hora do milagre. Ei, Jesus tinha investido em você, você é maluco? E outra coisa, para voltar atrás, Pedro tem que comprar rede nova porque apodreceu na praia. Tem gente que paga alto preço para investir no fracasso, naquilo que já deu errado. Pedro não tem mais rede. Agora Pedro tem que comprar rede. Vamos investir no fracasso. Tem gente que não tem memória nem recente, pelo amor de Deus. Para pensar. Ai meu Deus do céu, que coisa agoniante isso, Jesus. Me vem uns 300 exemplos na cabeça, mas eu quero acabar. Pastor, não dá corda para maluco não, pastor. Porque se eu engatar aqui, eu vou ficando doido. Irmão, porque o Pedro está voltando a pescar. Rede nova, barco novo, coração antigo. Porque o coração dele tinha sido renovado e transformado em outra versão. Tem gente que tem que fazer upload, download de versão antiga para funcionar. Ei, Deus já atualizou o meu sistema operacional, meu lindo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não tem como eu tentar ser quem eu era antes, a não ser que eu tente resgatar o fracasso que eu era, a não ser que eu tenha que resgatar o fracasso moral que eu era. Ei, para de investir naquilo que deu errado. Para de querer voltar a ser quem você era antes. Para de querer desistir. Para de abandonar a promessa de Deus a seu respeito. Está na hora de você abraçar de uma vez por todas o projeto de Deus para a sua vida. A palavra de Deus lançada sobre a sua história. Para de ser saudosista com o passado. Para de lembrar daquilo que deu errado. Começa a escolher informações novas para dominar o teu coração. Ei, só que Jesus é top, irmão, de fazer isso. Espera que Jesus vai tratar. Irmão, por isso Jesus é top. Porque Pedro voltou a pescar. Passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Já parou para pensar que Pedro, durante a madrugada, deve ter jogado a rede para o lado direito várias vezes? Pedro lembra:
Joga para o lado direito. Só que o segredo não é o lado. O segredo é a palavra. O segredo a vida não tem receita. A vida precisa da palavra. O que dá certo para um não dá certo para outro. Não existe método. Não existe receita. Todo mundo precisa da palavra. Se casar com um rico fosse segredo de felicidade, não tinha um monte de gente divorciando, de pessoas milionárias escolhendo a pobreza novamente. Vou passar essa. Pedro joga rede, não tem peixe, joga rede, não tem peixe, a noite toda eu vou jogando. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele volta para a praia, quando ele está chegando na praia, há um homem na praia. Lembra que eu falei para você, amor que persegue? Amor que não desiste. Amor que prepara um culto desse para você vir aqui essa noite para ouvir de volta a mesma palavra, a mesma verdade, a mesma história, dizendo para você, para de ser bobo, para de fugir da minha palavra, para de fugir da minha vontade. Lembra? Isso é o amor que persegue, isso é o amor que vai atrás, isso é o amor que busca você. Ei, que coisa linda, oh, aleluia. Isso é o amor. Jesus está na praia e Jesus olha para ele assim, se sou eu, ele diz, vocês são muito burros. A gente é igual a mãe, a gente joga na cara. Mãe é assim, não te disse? Jesus podia ter colocado na cara do Pedro, ô Pedro, tu é muito etanço, Pedro. Oh, você comprou rede Volvo para jogar a rede fora de novo. Mas Jesus é top. Pastor Flamarion, olha a lição. Jesus usa a memória de Pedro como professor dele. Jesus olha para Pedro e diz, ô Pedro, vocês pescaram alguma coisa? A mesma coisa que Jesus disse da primeira vez, Jesus está dizendo de volta. Vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro diz, não, pescamos não. Aí Jesus diz, então volta e joga a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? Lembra do início? Lembra do final? Jesus está trazendo Pedro para o início. Obviamente que Pedro se transportou para lá porque queria, mas Jesus está trazendo a mesma experiência que salvou Pedro para que salve ele novamente. Jesus está trazendo a mesma memória que salvou Pedro um dia para que salve ele novamente. Só que olha que coisa interessante, da primeira vez que Jesus diz, joga a rede para o lado direito, Pedro diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Agora Pedro não diz absolutamente nada, porque uma memória foi ativada dentro do coração de Pedro, na memória dele. Qual é a memória? Sobre a palavra dele dá certo. 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 A única coisa que eu preciso na minha vida é a palavra dele. Eu não preciso de peixe, eu não preciso correr atrás de outras coisas. Eu só preciso da palavra. E aí a palavra de Jesus é joga a rede para o lado direito. Eu sei que pela percepção bíblica a gente tem a compreensão que Pedro compreendeu que era Jesus a partir do momento que João olhou para ele e disse, Pedro, é Jesus que está lá. Mas eu entendo que a partir desse momento a cabeça de Pedro fez um replay absurdo e Pedro já entendeu. Ai. Se tiver peixe é Jesus. Imagina Pedro voltando assim, pescar, ai, gente. Ai, eu estou com um pressentimento aqui que nós vamos levar porrada agora, hein? Ai, que não tenha peixe, que não tenha peixe. Se tiver peixe eu sei quem é, se tiver peixe eu sei quem é. Ai. Jogou a rede para o lado direito. Imagina Pedro aqui, ai, que não tenha peixe, oh meu Deus do céu. Quando ele puxa, o que tem na rede? Palavra. O que tem na rede? Palavra. Ele foi atrás do peixe, mas toda vez que ele vai atrás do peixe, Jesus me diz, você não precisa de peixe, você precisa de palavra. Você tem que correr atrás da coisa certa, para de correr atrás das coisas erradas. O que você precisa é de palavra. Meu lindo, casa nova não traz felicidade, o que traz felicidade é a palavra. Carro novo não traz felicidade, o que traz felicidade é a palavra. O resto é resto, estraga na praia, acaba com o tempo, as estações mudam, mas uma coisa dura para sempre, a palavra. As coisas me perdem a graça. Quando eu tinha 18 anos, o meu sonho era comprar um Ford Ka.
18 anos de idade. Eu me lembro que um dia algum amigo do meu pai ligou que tinha um Ford Ka que eu tinha 18, então era 2008, então era 2001. Tinha 7 anos de uso. Eu dormi e sonhei com o Ford Ka musgo, verde musgo, feio no mundo, irmão. Aquilo podia tacar fogo. Nem para carvão servia na época. E eu era apaixonado. Hoje eu passo pelo Ford Ka e digo, olha, nossa, você anda ainda? Tu vê que coisa? Para mim não é mais sonho, mas tem gente que olha ainda hoje e diz, uau, que coisa linda. Porque é subjetivo. É de acordo com a realidade. Agora pode ser o mais rico, o mais pobre. Olha para a palavra e diz, Isso é a única coisa que tem graça para sempre. Isso é a única coisa que não perde a graça. Isso é a única coisa que sustenta, que traz força para a alma, que dá sono para dormir na melhor cama, que dá paz para viver qualquer lugar. Pedro voltou, tinha peixe. Só que agora a Bíblia vai dizer que tem a quantidade de peixe. Como assim, pastor? Tem 153 grandes peixes. Quantos peixes? 153. Sabe o que é isso? Pedro contou. Só que o que é mais frustrante de contar algo que a gente não precisa? Não está na Bíblia. Invenção. Quase cheirando heresia, mas não é. Já parou para pensar que Jesus deve ter dito para Pedro, conta, Pedro, quantos peixes tem? Quantos peixes tem, Pedro? Aí Pedro, não precisa não. Precisa, não, conta. Não preciso, não, pode contar. Não, Jesus, eu não vou querer, não, conta. Conta para você nunca mais esquecer. Conta, Pedro. Mas não, conta. Imagina Pedro contando. 1, 2. O peixe é grande, imagina Pedro aqui. 3, 4 motivos para nunca mais voltar atrás. 30 motivos para nunca mais esquecer da palavra. 150 motivos para não abandonar a presença. 151 motivos para parar de desistir. 152 motivos para parar de influenciar quem se espelha em mim a voltar atrás. 153 motivos para não abandonar a única coisa que importa na vida: a palavra. Ei! Jogou tudo fora, não precisa, estão tudo ali junto com Jesus. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama? Pedro diz, eu te amo, Jesus. Aí Jesus diz para Pedro, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está resgatando a memória de Pedro e transformando de novo aquilo que é memória em propósito. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Eu podia fazer um paralelo que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas eu não vou nem fazer. Sabe o que Jesus está fazendo? Se a gente colocar esse paralelo, é Jesus curando uma memória com outra. É Jesus. Jesus é demais, irmão. Aí a gente, meu Deus, vamos parar aqui. Que doideira. 3ª vez. Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que o semblante de Pedro se descai assim. Aí Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Tu bem sabes que eu te amo, Jesus. Aí Jesus diz, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. Jesus não estava perguntando para que ele soubesse da resposta. Jesus estava perguntando para que Pedro lembrasse dela. Se tu lembra, Pedro, se tu me ama, faz aquilo que eu te fiz você para fazer. Corresponde com o meu chamado ao seu respeito. Você não é mais um pescador de peixe não, Pedro. Você é um pescador de homens. Tem 1 milhão de pessoas esperando você. Há uma igreja esperando para ser edificada a partir da sua vida. Pedro, toma vergonha na cara. Só que Jesus não falou nada disso. Jesus só está dizendo, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? E toda vez que Pedro responde, tem uma lição acontecendo na cabeça de Pedro. Ponto. A história acaba aqui. Jesus é elevado aos céus. Pedro é lembrado daquilo que não podia esquecer, do propósito. E aí a Atos dos Apóstolos começa. Estavam todos juntos no templo, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Começaram a falar noutras línguas, e você já sabe, o Espírito Santo desceu. A inauguração da descida do Espírito Santo, ou Pentecostes, dia de Pentecostes. Só que deixa eu te falar uma coisa legal aqui.
o nosso cérebro prega peça na gente e a gente esquece, porque a nossa sinapse neural nem sempre funciona tão bem como a gente gostaria. Jesus sabe disso. Sabe o que Jesus fez? Jesus deixou o Espírito Santo. Não entendi, pastor. Sabe qual é uma das funções principais do Espírito Santo? Ele é o Consolador, sim. Ele é o que leva as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis, sim. Mas uma das missões do Espírito Santo na terra, Jesus estabeleceu: e Ele vos fará lembrar. Calma. Ele vos fará lembrar. Na ausência da tua sinapse, há uma sinapse neural estabelecida pelo Espírito Santo, que te faz encontrar as informações que a sua vida sufocou, que a sua história sufocou, que os teus traumas sufocaram. O Espírito Santo traz à tona e faz exatamente isso dominar o teu coração. É exatamente a palavra de esperança que muda a vida do homem. É o Espírito Santo te faz lembrar. Pedro vai, a partir daquele momento, da descida do Espírito Santo, para o início do seu ministério. Qual é o ministério de Pedro? Pescador de homens. Fique de pé, por gentileza, igreja. Vou te lembrar de uma coisa: Pedro é nervoso, Pedro é brabinho, Pedro tem um monte de defeito, mas agora Pedro é cheio do Espírito Santo. Pedro tem uma missão estabelecida pelo Eterno na vida dele. Pedro começa a pregar o Evangelho pela primeira vez, prestes a se tornar aquilo que Jesus fez ele para se tornar. Aí Pedro começa a pregação do Evangelho defendendo aquilo que havia acontecido dentro do templo. E o apelo dele começa. É um apelo que a primeira mensagem de Jesus para ele, lá no início da praia, o propósito começou a se cumprir a partir daquele momento. Aí a Bíblia diz que Pedro prega e há uma contagem que me deixa saber que naquela noite 3.000 almas se renderam ao Evangelho de Jesus. Agregaram-se à igreja que acabara de nascer. Sabe o que é isso? Também teve contagem. Pedro contou peixe? Contou peixe. Mas agora Pedro contou exatamente aquilo que jamais poderia esquecer. Vamos dizer, Pedro começou a contar. Vou contar até 3.000 aqui para o pastor Flamarião ficar doido. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar até 3.000. 6, 7, pra você nunca mais esquecer dessa mensagem. 8, 9, 1009, 1029, 2.727 motivos para amar a palavra como sobre todas as coisas, 2.800 motivos para amar o Evangelho sobre todas as coisas, 2.900 motivos para acreditar na palavra de Deus liberada sobre mim, 3.000 razões para ser exatamente aquilo que a palavra liberou sobre mim. Posso te dizer uma coisa, meu lindo? Eu estudei 5 anos para ser advogado. Eu estudei, a minha esposa estudou, mas uma palavra liberada sobre mim quando eu era criança ainda estava presente. Não tem vezes que não dá para lutar. Aliás, recomendo que não lute. Deus fez você para propósitos distintos. Um é para um, outro é para outro. Vendo aqui sobre a fala do hospital, veja, Deus levanta homens que servem a Jesus, posiciona em lugares estratégicos da sociedade, e o propósito é estabelecido. Deus está levantando pessoas específicas em todas as áreas da sociedade, que não se corrompem, que estabelecem um reino, que são excelentes profissionais, mas não abrem mão da sua vida com o eterno, que não abandonam as suas famílias, que não deturpam a palavra. Sabe o que é isso, meu lindo? Eu só vim aqui hoje para te trazer a memória, para fazer um simples papel de dizer para você: para de lutar,
contra o propósito de Deus para a sua vida. Para de tentar ser quem você era antes. E se você é ainda o passado, está na hora de você abrir mão dele para viver o futuro, para começar a viver os planos de Deus sobre a sua casa. Eu quero fazer uma oração por você aqui essa noite. Eu vou fazer um apelo e eu quero que você tome uma decisão. Bem simples, singelo. Se você entrou aqui hoje, e esse é o meu papel, esse é o meu papel que eu não posso abrir mão. Se você entrou aqui hoje, longe dos caminhos do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor, ou talvez abandonou os projetos de Deus para a sua vida, e você cansou de viver noites e noites jogando a rede para lados opostos e nada acontece, está na hora de você tomar a melhor decisão da sua vida. Está na hora de você corresponder ao chamado de Deus para você. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes isso já aconteceu? E hoje o Senhor te trouxe a memória de novo. Me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Me ama? Então cumpre aquilo que eu fiz você para fazer. Está na hora de você se render ao chamado de Deus para a sua vida. Está na hora de você se render à vontade soberana de Deus para a tua história. Quanto mais a gente luta contra, mais tempo no fracasso a gente passa. Para de querer voltar atrás. Tira esse pensamento de desistência do teu coração. Está na hora de voltar para a praia. Está na hora de se estabelecer em Cristo novamente e viver um novo tempo. Eu quero perguntar: quer voltar para casa hoje? Quer tomar a melhor decisão da sua vida hoje? Quer reestabelecer aquilo que se perdeu? Quer voltar para o Senhor hoje? Aonde você estiver, se você deseja tomar essa decisão, por gentileza, se você deseja se render ao Senhor hoje pela primeira vez, chega de lutar contra essa palavra que insiste em bater a porta do teu coração. Aonde você estiver, por gentileza, levante a sua mão. Aonde estiver, isso, levante a sua mão, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, isso, levante a sua mão bem alto, isso. Aonde tiver uma mão levantada, eu quero que tenha alguém para dar um abraço nessa pessoa e orar sobre a vida dela. Isso, vire sobre essa pessoa. Isso. Tem mãos levantadas lá em cima. Tem várias mãos levantadas lá em cima. Abrace ela. Eu quero que você tenha uma missão a partir de agora. Pega essa pessoa pela mãozinha dela, traz ela aqui à frente. Diga: vamos lá na frente. Não deixa dizer não. Isso, traz ela para frente. Isso, traz ela aqui. Isso. Nós vamos orar sobre a vida dela como igreja aqui essa noite. Vem, abre o espaço por gentileza. Sai dos corredores. Isso, vem. Isso. Tá bom. Isso. Isso pode ficar no parapeito aí, meu lindo, minha linda, isso. É tempo de voltar. É tempo de lavar as redes e abandonar de uma vez por todas. Sabe, você não precisa mais. Deus tem algo novo para você. Deixa a palavra ser o guia da tua história. Deixa a voz do Eterno comandar a sua vida. Isso, vem, meu lindo, minha linda. Está na hora de você tomar a melhor decisão da sua história. Isso, vem, isso, vem. Temor não há, mas eu sei que a minha vida
Só quero pedir para que ninguém saia, por gentileza. Amém, irmãos? É bom falar quando não está acontecendo. Nós estamos num culto a Deus. E o culto encerra quando se ministra a bênção apostólica. Quem concorda, diga amém. Vocês aqui levantam a mão e digam assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. A igreja senta, por favor. Vocês estão na galeria, permanece, pode assentar. Só quem está aceitando Jesus fica em pé. Só quem está aceitando Jesus de pé, por favor. Por favor. Nós vamos entregar para quem está na galeria um livro, e para quem está aqui embaixo também um livro. É coisa rápida, e nós vamos ter 5 minutos com vocês numa sala. Pastor, mas para que eu preciso ir? Porque nós vamos te dar um presente, nós vamos orar por você, e nós vamos te dar um livro para te dar uma instrução sobre o que está acontecendo aqui hoje. Tudo isso aconteceu só por causa de vocês que estão aceitando Jesus. Nós somos presenteados por Deus, mas Deus preparou essa noite de forma especial para que você entregasse a vida para Ele como você fez. Portanto, vai ser rápido. Lá está a pastora Renata, os diáconos podem conduzir quem está na galeria até a sala de consolidação, indo por ali, ó, por gentileza, indo por ali, pode conduzir. É coisa rápida, ok, coisa rápida. Quem está aqui embaixo também, por favor, continue abraçado, pode levar na sala de consolidação, por gentileza. Pastora Masley vai estar lá, que é a nossa pastora da consolidação, ok? É rapidinho, coisa rápida. Vamos aplaudir a Deus por essas vidas, igreja. Bom que não tem ninguém saindo. Opa, irmãzinha, só um minutinho, já vai encerrar o culto, ok? Só um minutinho, senta aí. Rapidinho. Já estou pedindo perdão, me perdoa em nome de Jesus. Isso, senta aí. Ok. Quem está num culto a Deus? Campo de futebol da 44 do segundo tempo. Eu fui no Mineirão e deu 44, eu levantei, eu vou embora, porque está acabando. Mas aqui não é campo de futebol, aqui é um culto de louvor a Deus. Eu não demoro mais 5 minutos, mas eu aprendi que culto a Deus tem que ser de forma com muito respeito e muita honra, ok? Tá tudo em paz? Tudo bem? Então olha aqui para mim, por favor. Pode entregar o boletim informativo para a igreja. Esse boletim, ele tem mensagens para te edificar. Lá fora tem o material do pastor David Leonardo, esse livro abençoadíssimo. Tem também camisetas do ministério dele. Você pode estar adquirindo, olha aí, ó. Olha que camiseta top. Já que ele foi no banheiro, eu vou dar isso tudo de presente para o povo, tá? Já que ele não está aqui, vou aproveitar. Quem que é? Qual irmã que quer essa camisa? Qual irmã que quer? Vem cá, senhora minha linda, vem cá. É a senhora, a bênção chegou. Está abençoada, toma aqui. Agora, quem pode dar o boletim para a igreja? Quem vai querer essa camisa aqui? Passa. Meu Deus. Puxa, tá complicado. Tem que dar para um homem agora. Você tem jeito, tem dinheiro para comprar, vai lá e compra. Eu quero dar para quem não tem condição de comprar. Quem não tem condição de comprar? Hã? Você não tem condição de comprar, não? Tem? Então
compra lá. Compra lá. Deixa eu dar para... Você não tem não? Então vem cá, deixa eu te dar, vem cá. Irmão, você insistiu tanto, leva esse negócio, meu Deus do céu. Toma essa aqui, ó. Toma essa aqui para você essa agora. Olha aqui, ó. Olha essa aqui, top, ó. Toma para você. Tá bom? E se o varão tá igual a mulher do fluxo de sangue. O cara rompeu a multidão, não dou, vai me dar, não dou, me dá. Então leva. Recebe aí. E quem quer o livro? Não, tá mandando dar pro Renato. Oh, Deus do céu. Oh, irmão, vamos dar porque ele ajuda muito o Hospital Bom Samaritano. Deus abençoe. Toma esse livro para você. Obrigado. Viu? Vamos aplaudir a Deus. Quem não pegou o boletim, quem não recebeu, levanta a mão. Levanta a mão. Pode ir entregando, vem entregando o boletim aqui, ó. Passa pelo meio, por favor, os obreiros. Na galeria, quem não recebeu, levanta a mão. Isso, pode ir entregando aqui. Por favor, se coloque de pé.